Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é o voz que clama no deserto. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, preste bastante atenção, meus amados irmãos, neste assunto muito importante para os dias atuais. Porque o diabo, meus amados irmãos, ele arquitetou um plano para levar os crentes de doutrina para o inferno, para morar com ele no lago de fogo que arde com enxofre. E qual é o plano do Satanás? É vir, entrar em nosso meio e pregar a sã doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. E aí, o que é que tem? Ele quer vir, meus amados irmãos, disfarçado de anjo de luz. Depois que ele cativar o povo de sã doutrina, aí ele vai incentivar o povo a blasfemar do Espírito Santo. Tá vendo? Ele vai começar a incentivar o povo com teologia. Ele vai começar o que? A misturar teologia com o culto afro, com o culto das igrejas sem doutrina nenhuma. Vai misturar tudo. E vai fazer uma lambança na mente das pessoas, para as pessoas a blasfemarem do Espírito Santo. Esse é o plano do diabo. Querer levar os crentes de sã doutrina para o inferno. Ele está desesperado. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler aqui, meus amados irmãos, Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá vendo, meus irmãos? Primeira coisa que a pessoa que quer morar no céu deve fazer: aceitar Jesus e depois se arrepender, se converter, produzir frutos dignos de arrependimento. Depois que ele produzir frutos dignos de arrependimento, abandonando o pecado, as vaidades, a televisão, a lascívia, a luxúria, o adultério, a prostituição, a masturbação, a depilação, a roupa curta, a roupa colada, saia curta, saia rachada, terno rachado, sapato de salto alto, mini saia, peça íntima do diabo, de Satanás, roupa sem manga, roupa meia manga, camisa polo sem manga, camisa lisa sem manga, que é a combinação dos crentes. Depois que ele largar a mentira, a fofoca, os palavrões, a gíria, largar as mágoas, liberar perdão, ter a vida em dia, em ordem, aí sim, ele vai se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em águas vivas, águas correntes, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo se batizou. Glória a Deus. É o que Jesus fala. É o que Jesus diz, em Mateus: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tá vendo? Vamos ver também João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Livre do quê? Livre do pecado. O pecado, meus amados irmãos, é que vai levar as pessoas à condenação do lago de fogo que arde com enxofre. A pessoa que não abandonar o pecado, abandonar a vaidade, a rebeldia, né? A desobediência, se não abandonar essas coisas, vai para o inferno. E em João 14, versículo 6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só Jesus, meus irmãos, é quem salva. Só Jesus que liberta e perdoa pecado. Não tem outra porta. A porta do céu é Jesus, meus irmãos. E lá em João 17, diz a palavra de Deus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está vendo? Nós vamos ser santificados através da verdade, da palavra de Deus. Enquanto mais você conhecer a obra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, mais você vai aumentar o seu amor por Ele. Aí você vai começar o quê? Renunciar muitas coisas por Jesus Cristo. Até dar um atestado de óbito para o mundo. Né? Aceitou Jesus ali, o Espírito Santo de Deus já vai começar o quê? A te orientar, a te ensinar, a você dar um glória a Deus. Né? Vai começar a tirar sua vergonha, sua timidez. Aí você vai começar a dar um glória a Deus, dar um aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas algo, meus amados irmãos, que está acontecendo nos dias atuais, né? De 2013 para cá, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O diabo está tendo êxito nesse plano que ele arquitetou. Em vir e entrar em nosso meio como uma testemunha de Jeová, pregando a santificação do corpo, da alma e do espírito. E está ensinando o povo a blasfemar do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, a palavra de Deus diz que Deus só dá o Espírito Santo para os obedientes. Deus só dá o Espírito Santo para os obedientes, meus irmãos. 5,32 de Atos dos Apóstolos. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está vendo? Deus só dá o Espírito Santo para os obedientes. Glória a Deus, glória a Jesus. E lá em Romanos, capítulo 11 de Romanos também diz que os dons e a vocação é sem arrependimento. 11 de aos Romanos, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tá vendo? Tem pessoas que já blasfemou do Espírito Santo, mas ele continua ainda orando o quê? Por divinas revelações. Tem pessoas que já blasfemou do Espírito Santo, mas continua falando em línguas. Tem pessoas que já blasfemou do Espírito Santo, mas continua tendo visões. Mas não adianta. Naquele grande dia vai ser lançado, amarrado de pé e mão no lago de fogo, que arde com enxofre. Por quê? Blasfemou do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Tá vendo, meus irmãos? É muito perigoso as pessoas falar: ah, aquele irmão que está pulando é o diabo, é o Satanás, é do candomblé, da macumbaria. É muito perigoso, meus irmãos. Tem pessoas que não têm celular, tem pessoas que nunca entrou em internet, irmão. Tem pessoas que não sabem o que é um computador. Eles pulam, eles rodam, bate com o pé, bate com a mão. Tu vai abrir a tua boca e vai falar que é o diabo? Pronto, já perdeu a salvação. Porque aquelas pessoas estão mais santificadas que nós. Olha só, Mateus, capítulo 11 de Mateus. 11 e 29 de Mateus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tá vendo? Hoje nós estamos aqui aprendendo do Senhor Jesus. Ó, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tá vendo, meus irmãos?
E eu quero deixar um conselho para os irmãos que pula, que roda, que bate com o pé e bate com a mão, pessoas que caem no poder. Eu quero dar um conselho para vocês, meus irmãos, né? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, né? As igrejas hoje em dia, o modernismo está entrando. O modernismo está entrando, o mundanismo, as vaidades, né? A sensualidade, o adultério espiritual tem entrado nas igrejas. E muitos irmãos têm pensado em até mesmo sair do ministério de sã doutrina, de santidade e de arrependimento, de conversão. Mas eu quero deixar um conselho para vocês, meus irmãos. Não saia do lugar onde você está, sem Deus te autorizar, sem Deus permitir. Amém? Às vezes você está triste, está abatido por tantas coisas que estão acontecendo. E agora o diabo tem atacado os crentes que pula, que roda, né? Que bate com o pé, bate com a mão, que cai no poder, né? Com palavras, né? Aquelas palavras negativas que deixam você até mesmo, às vezes, até mesmo triste, né? Choramingando. Glória a Deus, porque você tem sentimento também. Que tem uma vida santa com Deus. Eu sei, meus irmãos, bota a cara a tristeza, né? Imagina o Espírito Santo de Deus, como ele está tão triste, meus irmãos, com essas coisas. Então, às vezes, você está pensando em sair do ministério. Ore a Deus, busca a confirmação. Deixa Deus falar com você 1, 2, 3 vezes. Deixa Deus falar contigo, né? Para você não ter dúvida quando sair. E quando for sair para outra igreja de santidade e sã doutrina, procura saber antes se aquela igreja não blasfema do Espírito Santo. Porque tem muitas igrejas que é de santidade e sã doutrina, mas você não pode dar um pulo. Se você dá um pulo, eles falam, é do diabo, é de Satanás. Aí já vai 2, 3 obreiros te segurar. Se você rodar então, dá aquela rodada, pronto. Aí já vai 3, 4 obreiras para te segurar. Então tem que ter uma vigilância, né? Talvez Deus já te confirmou para você sair do ministério onde você está. Mas tu tem que orar a Deus, para onde você vai. Se aquele ministério lá, o presidente daquela obra, se eles não combatem também o mover do Espírito Santo, o mover pentecostal. Porque se ele combate, minha irmã e meu irmão, não vá para lá. Não vá para lá, porque ele vai pegar o microfone e vai falar. Né? Como muitos têm falado aí, de santidade e sã doutrina. Que as pessoas que pulam e rodam, e bate com o pé, bate com a mão e cai no poder, eles falam, é do diabo, é de Satanás, é do culto afro, é da teologia de Satanás, é da macumbaria, é do diabo. Tá vendo aí, meus irmãos? Você ir lá congregar nessas igrejas, né? Evangelizar, ganhar almas para Jesus, e de repente você não está preparado para ouvir essas palavras, e você se abater e se desviar. Tá vendo? Então, um conselho que eu dou para vocês, meus irmãos, vocês que pulam, que rodam, sabemos que na Bíblia não tem sapatear. Não tem isso, sapateia. Não tem. Mas o povo tem um costume. O povo tem um costume do quê? De colocar nome nas coisas. Tem um irmão que ele bate com o pé 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, batendo com o pé ali, ó, sem parar. Tá. As pessoas, o quê? Tem um costume. E vai e coloca o nome. Tá sapateando. É o sapato de fogo. É o canela de fogo. Não existe isso aí na Bíblia, meus irmãos. Não existe sapato de fogo. Mas o povo tem o quê? Um costume. Aí muitos falam, o Espírito Santo de Deus não sapateia. Quem sapateia é o anticristo. Tá vendo, meus irmãos? É duro, né? Ouvir essas palavras, né? Tá vendo? Então, eu acredito, meus irmãos, que Deus pode tomar uma pessoa para bater com o pé 30, 40 vezes, para marchar no poder, para rodar, para pular, como os irmãos no passado, de 1911, 1912, 1913, 1920, 1930, como os pentecostais verdadeiros. Hoje em dia tem muitas pessoas que dizem que é da igreja pentecostal, mas não é da igreja pentecostal coisa nenhuma, meus irmãos. Eles odeiam o Pentecostes. Tu pode ver que tem muitos que eram da nossa igreja pentecostal. Saíram, o que eles fizeram? A primeira que fizeram foi tirar o pentecostal. Não suportaram. Eles não suportam o pentecostal.
Primeira coisa, quando sai do ministério, eles faz tirar o pentecostal. Porque muitos não acreditam, não estou dizendo todos, mas muitos não acreditam. Tá vendo? Então, em Apocalipse diz: aconselho-te que de mim. Então, busca o conselho do Espírito Santo. Aprende de Jesus. Busca o conselho do Espírito Santo. Se está numa igreja de santidade, sã doutrina, santidade ante o osso, ninguém se depila, todo mundo usa combinação, está ali aquele monte de crente, parecendo mais crente religioso, parecendo mais crente testemunha de Jeová, religião pura. Eles só crê no dom de língua, dom de visão, dom de revelação. O mover do Espírito Santo eles não acreditam. Eles não acreditam que aqueles irmãos no passado, 1911, 1912, eles não acreditam. Eles só acreditam no mover de Deus de 1962 para cá. E 1911 nada. Então, meus amados irmãos, quando for para uma igreja congregar, você que pula, roda e bate com o pé, cai no poder. O que é cair no poder? Não é bater a cabeça no chão. O que é cair no poder? Não é bater a cabeça na parede da igreja. O que é cair no poder? É quando você está sentindo muito o poder de Deus. Você vai, dobra o seu joelhinho e coloca a cabeça no chão, por debaixo por debaixo do joelho, entre os dois joelhos. Entre os dois joelhos, você coloca a sua cabeça ali. É isso, é cair no poder. Não é nada de ficar correndo com banca na cabeça. Correndo com cadeira na cabeça. Eles misturaram tudo, meus irmãos. E tem pessoas, meus irmãos, eu não sei aonde é que estão com a cabeça, que pega esses vídeos e fica colocando em seus canais, propagando chocarrice, propagando a síndrome da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você também é cúmplice. Você também está divulgando essas coisas. Você também vai ser culpado naquele grande dia. Arrependa-te hoje e remove esse lixo, esse entulho dos seus canais. Alabasteira e me anda alabacaia. Pelos frutos se conhece a árvore. Vamos ver, meus amados irmãos, onde diz a blasfêmia do Espírito Santo. A pessoa está pulando, está rodando, está batendo com o pé e caiu no poder. Tu tem certeza que é o diabo? Tu tem certeza que é o Satanás? Não fica falando. É o diabo, é o Satanás, é da macumba, é o culto afro, é da teologia do diabo, é do candomblé. Não fica falando isso não, meu irmão. Senão tu tá emprestando a sua boca para o diabo, tu tá o quê? Propagando a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não vai ter perdão naquele grande dia. Nem nesse século e nem no século vindouro. Então arrependa-te hoje. Faça um concerto hoje. Diante de Deus. Tu tá vendo que é o diabo? Coloca a mão lá e repreende. Tu não tem o Espírito Santo? Tu tá vendo lá que é o Satanás? Coloca a mão lá e repreende. Mas cuidado, viu? Se não for o Espírito Santo, cuidado. Vamos ver aqui, ó. Em Lucas capítulo 12. Capítulo 12 de Lucas. Depois que você ouvir essa pregação, você não vai ter desculpa não naquele grande dia, viu? Você que continua aí com essa chocarrice nos seus canais, propagando a síndrome da blasfêmia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, naquele grande dia não terá perdão, meu irmão. Depois que ouvir esse estudo, né? Graças a Deus eu abandonei tudo, meus irmãos. O irmão Edilson também bate com o pé. Eu bato com o pé, meus irmãos. Bato com o pé, rodo, caio no poder também. Glória a Deus. Mas cair no poder não é bater a cabeça no chão, não. Aí você está sentindo muito o poder de Deus, aí você vai o quê? Dobrar o seu joelho no chão, dobrar o seu joelho, colocar a cabeça no chão, colocar a cabeça entre o joelho, e ali tem uns que derramam em pranto, em lágrimas, né? Chora com todas as forças, até não acabar mais. Até acabar as forças, aliás. Né? Tem pessoas que caem no riso ali, ó. Fica ali com a cara no chão, dando risada, aquele riso, aquele gozo do Espírito Santo, aquela coisa gostosa, maravilhosa. Amém, Jesus? Lucas 12, versículo 10, diz assim:
E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Tá vendo? Se você blasfemar contra o Filho, tem perdão. Se blasfemar contra o Filho, tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Tem um ministério muito grande, meus irmãos, né? Depois de 50 anos que eles vieram, né? Que eles vieram depois que apareceu a Testemunha de Jeová, pregando doutrina, pregando teologia. Depois de 50 anos, depois do jubileu de ouro, que eles vieram e propagaram, né, a blasfêmia, a síndrome da blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. Foi depois de 50 anos, tá vendo? E depois do que aconteceu, essa pessoa, essa testemunha de Jeová não está mais no ministério. A teologia entrou com força. A frieza entrou com força. As redes sociais entrou com força. E olha só no que deu aí. O modernismo pecaminoso. O joio e o trigo no altar junto. Pessoas de calça jeans no altar. Pessoas de maquiagem, saia rachada, terno rachado. Saia curta no teu joelho. Tudo isso tem entrado devagarzinho. Vamos ver também Mateus capítulo 12. Né? Nós vemos Lucas 12, 10. Né? Agora vamos ver agora Mateus 12, 31 e 32. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Mas não pode blasfemar do Espírito Santo. Aquele irmãozinho que largou tudo, não sabe o que é internet, ele não sabe o que é um computador, ele não sabe o que é um celular. Ele nunca teve uma televisão. É só um radinho. Ele pula, ele roda, ele bate com o pé. Ele está com o demônio, ele está com Satanás? Como? Se ele está pregando de dia após dia. Pelo fruto se conhece a árvore. Glória a Deus. Mateus, capítulo 12. Glória a Deus, glória a Jesus. 31 e 32 que diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, nem no futuro. Tá vendo? Em 2013 para cá, meus irmãos, depois que começaram a combater o Espírito Santo, que começaram a blasfemar contra o Espírito Santo, de 2013 para cá, nesse ministério grande, eu não vou falar o nome porque quem está no Espírito sabe, né? Aleluia, louvado seja Deus. Eu não vejo mais crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo tem congregações que nem tem mais. É uma frieza terrível, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. É uma frieza terrível. As pessoas agora, muitas igrejas grandes, né? Que tomam conta de 10 igrejas, outros tomam conta de 50 igrejas. Eles estão preocupados agora em colocar telões. Colocar telões nas igrejas. Para quê? Para incentivar o povo a comprar o olho do diabo. A Smart TV. A Smart de Satanás. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler também, meus irmãos, em Marcos. Capítulo 3. Tá vendo só, meus irmãos? Um canal como esse. Zeloso da Sã Doutrina, 1911. Pequenininho, meus irmãos. Mas muitas pessoas tá com comichão no ouvido. Um canal como esse, pequenininho, meus irmãos. Por que será, hein? Que eles estão com comichão no ouvido. Uns passam até mal. Por que será? Porque o Espírito Santo de Deus tá falando com eles. Meu servo, dá ouvido à minha voz. Minha serva, dá ouvido à minha voz. Antes que seja tarde demais.
A síndrome da blasfêmia está te rodeando. A síndrome da blasfêmia está te rodeando. Joga esses vídeos no lixo, que incentiva o povo a blasfemar contra o meu espírito. Ouça a voz de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus. Fuja, não blasfeme contra o Espírito Santo, senão seu trabalho vai ser em vão. O seu tempo de 30 anos de crente vai ser em vão, se você blasfemar contra o Espírito Santo. Tem irmão que está orando, né? Tem irmão que está orando, ele começa a dar risada. Aquele riso santo, aquele gozo do Espírito Santo. As pessoas não entendem, já fica falando. Olha lá o Satanás lá. Olha lá o diabo lá. A pessoa começa a falar línguas estranhas. As pessoas começam a falar. É o diabo, é o Satanás. Porque não existe línguas estranhas, existe o idioma. Tá vendo? O diabo, meus irmãos, ele quer levar os crentes de sã doutrina. Os crentes, aleluia, para o inferno. Ele quer que o crente blasfeme contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículo 28 ao 30. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Está vendo? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Vamos ler na Bíblia. 2 Coríntios 6. 6,14, que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está vendo, meus irmãos? Então, alerta, alerta. Alerta. Não vamos blasfemar do Espírito Santo. Atribuir o mover do Espírito Santo no corpo de um salvo, de um crente que tem um bom testemunho. Essas pessoas que têm um bom testemunho, meus irmãos, que abandonaram todo tipo de pecado e vaidade, e estão dando lugar para Deus, é claro. A pessoa não vai ficar direto no culto pulando, meus irmãos. É com ordem e com decência. Tudo é com ordem e com decência. Ninguém é criança, ninguém é bobo, ninguém é besta. Ninguém é louco, não. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus fala, pelos frutos, meu servo. Abre a tua cabeça. Abre o teu miolo, a tua cachola. Pelo fruto você conhece a árvore. Não pode uma árvore ruim dar frutos bons. E não pode uma árvore boa dar frutos ruins. Uma árvore boa é conhecida, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Os irmãos, por exemplo, a maioria dos irmãos, 99,99%, nunca me viram. Mas já sabe quem sou eu. Já sabe quem sou eu. Porque o que fala a boca, tá cheio o coração. Tá vendo? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, né? Volto a repetir. Você, minha irmã e meu irmão, que quer sair da sua igreja, de santidade, de sã doutrina, porque o mundanismo entrou, o modernismo entrou, e você não está mais suportando. De tanta bagagem do diabo, de tanta bagagem de Satanás. É as pessoas com terno rachado, é adultério espiritual. Você tem orado a Deus para sair da vez do ministério. Mas não saia se Deus não te falar com você, meu irmão. Não saia se Deus não te autorizar. E quando Deus te autorizar, antes de você for para aquele ministério de santidade e sã doutrina, veja bem, se eles lá não
não blasfema contra o Espírito Santo. Porque tem muitas igrejas aí, meus irmãos, que é santidade pura. Mas se você dá um pulo, é dois, três obreiros para te segurar. Aí eles te levam numa sala chamada sala pastoral e começam a falar: isso é do diabo, isso não pode, isso é de Satanás, é da teologia, é do culto afro, é da macumbaria, é da feitiçaria. Tá vendo? E nós sabemos, meus irmãos, que tem coisa que é de Deus e tem coisas que é do diabo. Tem coisa que é de Deus e tem coisas que é de Satanás. Mas tem muitas coisas que não é de Deus e não é do diabo. É da carne. Tem pessoas que imitam a pessoa que fala em línguas. Tem pessoas que imitam a pessoa quando está pulando no mistério. Tem pessoas que são o quê? Imitadores, carnais, carnudos. Né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Tudo com ódio e com decência. Ninguém vai sair com cadeira na cabeça não, meu irmão. Né? Aquelas pessoas veem muita coisa na internet. Tem muito crente viciado na internet, meus irmãos. Ele vê muita coisa na internet e o que acontece? Ele mistura tudo. Religião, o que ele vê na internet, teologia, culto de santidade, igreja sem doutrina nenhuma, macumbaria, feitiçaria, ele mistura tudo. Aí ele começa a falar: tudo é do diabo, tudo é de Satanás. E as pessoas que não é batizado com fogo, com o Espírito Santo, nunca foi cheio de Deus, nunca foram pleno de Deus, nunca foi transpassado pelo poder de Deus, aí eles vão o quê? No mesmo embalo daquele irmão, porque ele pregou santidade, vai no mesmo embalo daquela irmã, porque ela pregou também santidade, né? É o crente piolho, infelizmente. É crente o quê? Piolho. Ah, não, aquele irmão lá de santidade, essa doutrina. Ele falou que esses movimentos é do diabo, é do anticristo, eu estou com ele, eu vou com ele. Tá vendo, meus irmãos? Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, vamos tomar cuidado, meus irmãos. Não vamos atribuir aquilo que nós não sabemos ao diabo. Não vamos atribuir aquilo. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que eu não pude falar, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.